6, versículo 9. E hoje nós vamos para o texto propriamente. E eu quero ler apenas o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Essa é apenas a parte que eu quero me ater essa noite, que eu quero olhar para ela esta noite. Irmãos, é bem dito que a igreja, ela não pode avançar, ela não pode triunfar, a menos que ela esteja de joelhos. Então, a nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, é uma vitória que ela é conquistada de joelhos. É através da oração que nós vencemos. E quando nós entendemos corretamente que nada podemos fazer pelo reino de Deus, a não ser através da ação do Espírito Santo em nossa vida, e também entendemos que a maior necessidade da igreja e da minha vida e da sua é da oração. Daí precisamos saber fazer a coisa certa da maneira certa. E é justamente isso que Jesus ele está ensinando aos seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1, diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado de orar, um dos seus discípulos chegou perto de Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam Jesus orando. Eles perceberam a vida de oração de Jesus. Eles perceberam a intensidade como o Senhor Jesus, ele buscava a presença do Pai, ele se aproximava diante do Pai, e agora ele vem com este pedido, os discípulos, e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam orar e falar com Deus da maneira, na intensidade como Jesus falava. É como se eles chegassem para o Senhor e dissessem: Senhor, ensina-nos o segredo. Nós desejamos, nós queremos também colocar em nossa vida, estabelecer em nossa vida a oração como prioridade, porque eles viram que a oração era prioridade na vida de Jesus. E aí você percebe que no capítulo 6, se você olhar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, é um contexto de oração. Você percebe que lá no versículo 5, Jesus diz: e quando vocês orarem. No versículo de número 6, mas quando você orar. No versículo 7, e quando orarem. No versículo 8, antes que vocês peçam. Então o contexto é de oração. E agora os discípulos vêm e dizem: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus vai dizer: portanto, quando vocês orarem, vocês devem orar dessa maneira. Vocês devem orar dessa maneira. Vocês devem orar assim. Agora observe o que ele não nos ensina sobre a oração nesse texto. Observe que Jesus ele não ensina sobre a postura da oração. Ele não diz como você deve orar. Se você deve orar em pé, se você deve levantar as mãos, se você deve estar assentado, se você deve se ajoelhar, se você deve bater no peito, se você deve erguer os seus olhos para os céus. Jesus não ensina uma postura.
Veja que os discípulos estão pedindo para o Senhor: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus vai ensinar eles a orar. Mas Jesus não ensina uma postura. O Senhor também não diz nada sobre o local da oração. Ele não apresenta um local. Porque na Bíblia, quando você observa, você vai ver que os crentes, eles oravam em meio a uma batalha, em meio a uma peleja, eles oravam em uma caverna, eles oravam em um jardim, eles oravam à beira de um rio, eles oravam em uma montanha, à beira do mar, na rua, na casa de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo que os homens devem orar em todas as partes, em todos os lugares. Até na barriga de um peixe alguém orou, em um telhado se orou, na prisão se orou, no deserto, na solidão, mesmo na cruz Jesus orou. Então veja que Jesus, ele não fala de uma postura, ele não fala de um local de oração. Ele também não fala sobre o tempo, sobre o período, sobre o horário da oração. Ele não diz: olha, você tem que orar ao meio-dia. Ele não diz: olha, você tem que orar pela manhã cedo. Ele não diz: olha, você tem que orar à tarde, às 3 da tarde, à noite, ou antes ou depois das refeições, ou quando dormir, ou quando acordar. Ele não diz sobre o tempo de orar. Ele não fala sobre isso. Ele não fala sobre um tempo específico, sobre um lugar específico e sobre uma postura específica. Ele não fala sobre isso. Mas é interessante que quando nós estudamos as orações do Antigo Testamento, quando você olha para aqueles homens de Deus lá no Antigo Testamento, que tiveram uma vida intensa de oração, que tiveram uma vida com Deus, homens que em meio à crise, que em meio ao desespero, que em meio às dificuldades, eles buscaram a presença de Deus. Uma verdade você vai encontrar em todas as orações dessas pessoas. Se você olhar, se você ler, por exemplo, a oração de Daniel, se você ler a oração de Jonas no capítulo 2 do livro de Jonas, se você ler outras orações, a oração, por exemplo, de Jeremias no capítulo 32 do seu livro, e outras orações, uma coisa você vai perceber: em todas essas orações, Deus era a figura central. Eles não chegam diante de Deus dizendo: Senhor, me livra desse problema, faz um milagre em minha vida, eu preciso disso. Você vai ver que nessas orações, se você olhar, por exemplo, para Jeremias capítulo 32, versículo 17, que é uma oração de Jeremias. Olhe como Jeremias ora, e ele estava em uma situação a mais difícil e terrível, a mais terrível possível. Ele diz: ah, soberano Senhor, olha como ele começa: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, e pelo teu grande poder, por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Se você olhar, por exemplo, a oração de Daniel, a tônica é a mesma. A oração de Jonas, a tônica é a mesma. A centralidade, primeiro, não é o problema. Primeiro é Deus. Primeiro é a pessoa de Deus. E é dessa maneira que Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos. Quando os discípulos chegam e pedem, diz: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus diz: olha, vocês vão orar dessa maneira, vocês orarão assim, vocês devem orar dessa maneira. O que é que Jesus diz em primeiro lugar? O que é que ele apresenta? Ele apresenta primeiro Deus. Ele diz: olha, vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, é uma frase pequena, mas que contém uma ideia extraordinária.
pequena, mas profunda, mais intensa. Por quê? Porque no pensamento judaico havia vários termos para descrever a pessoa de Deus. Um dos conceitos era pai. Porém, esse conceito de pai, ele desapareceu ao longo do tempo, porque eles haviam se afastado de Deus. Mas mesmo assim, eles têm uma ideia. O judeu tinha uma ideia de Deus como pai. Essa ideia de Jesus apresentar Deus como pai não é algo novo, porque Filipe já havia chegado para Jesus, lá em João capítulo 14, e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos saber com o Pai. E quando Jesus, na sua oração para os seus discípulos, ele fala sobre a paternidade divina. Ele fala sobre Deus e apresenta a pessoa de Deus como Pai. Os judeus perceberam alguns conceitos relacionados à figura do Pai. Primeiro, é que eles perceberam que Deus era um Pai em termos de sua criação. Deus nos criou. Então todos nós somos filhos desse Pai. 1 Crônicas 29, 10, 1 Crônicas 17, 13 e 14, Salmo 89, versículo 26, traz essa ideia. Então o judeu tinha a ideia de pai como aquele que nos criou. Mas havia um outro conceito que eles tinham de Deus como pai, que eles olhavam para Deus, e quando eu falava a ideia pai, eles viam aquela ideia de proximidade, porque pai fala de um relacionamento familiar, de alguém que está perto, de alguém que está próximo, ao ponto que lá no Antigo Testamento Deus é chamado pai dos órfãos. Só você lê o Salmo 68 e o versículo 5. Ele é o pai dos órfãos. Então tem essa ideia de familiaridade. Mas o judeu, quando ouvia falar de pai, ele também percebia um conceito de Deus de graça, uma graça amorosa, um pai que perdoa, um pai que tem um coração terno, um pai que é misericordioso, um pai que é gentil com os seus filhos. E lá no Salmo 103, nós encontramos isso quando o salmista diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então você percebe que o conceito de Deus como pai está na mente do judeu. Eles viam a ideia de pai como uma ideia de orientação. O pai era aquele que guiava, era aquele que conduzia, era aquele que dava instrução, que dava sabedoria para o filho. Mas também no conceito de pai estava implícito a ideia de obediência. Se há um pai, esse pai ele precisa ser obedecido. Porém, com o passar do tempo, você percebe que Israel, ele perdeu essa ideia de Deus como pai. E o pai ficou uma figura distante, ao ponto que o judeu, ele quase que não se refere mais a Deus como pai. E agora Jesus, ele vem, e você olha para Mateus capítulo 7, ali a partir do versículo 7, Jesus diz, olha, dentro de um contexto de oração, ele diz, olha, peçam e lhes será dado, busque e vocês encontrarão, bata e a porta vai ser aberta, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. E qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E ele continua, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus, ele começa a resgatar agora a ideia de que existe um Pai que é amoroso, que existe um Pai que é atencioso, que existe um Pai que está preocupado com os seus filhos.
E agora Jesus, ele injeta, vamos dizer, naquela mentalidade, algo rico, especial e muito íntimo, quando ele vai falar de Pai. Você vai perceber quando você olha as orações de Jesus, todas as vezes que Jesus ele ora, leia as orações de Jesus. Quando você estiver lendo o Novo Testamento, marque ali o momento que Jesus está orando. E você vai perceber que todas as vezes que Jesus ora, ele se dirige a Deus como Pai. O Pai. Uma única vez que Jesus ora e não se dirige a Deus como Pai, é um momento quando ele está na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas na maioria das orações de Jesus, nas 70 vezes que aparece essa palavra, que aparece Jesus orando, falando com o Pai, ele vai usar na sua oração o termo Pai. E um dos termos que Jesus vai usar muito é a expressão Abba. Abba, Pai. Que é a palavra paizinho, que é a palavra papai, que é um termo carinhoso de uma criança que se aproxima do pai. O Talmud judaico dizia que uma das primeiras palavras que uma criança aprendia era a dizer Abba, era a dizer pai. Então Jesus está gerando na mentalidade daqueles discípulos essa ideia de pai. E agora, quando ele vai ensinar seus discípulos a orar, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E o que essa expressão, irmãos, tão pequena, mas tão profunda ao mesmo tempo, ela nos ensina. O que Jesus, ele quer nos ensinar quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos compreender. É isso que precisamos entender. Então preste atenção. Primeiro, quando Jesus usa a expressão Pai nosso que estás nos céus, primeiro, ele está falando de um relacionamento. Ele está falando de um relacionamento, porque veja, ele diz: Pai nosso. Pai nosso. Todos podem chamar Deus de Criador, de Todo-Poderoso, ou de vários outros termos, mas nem todos podem chamar Deus de Pai. Só podem chamar Deus de Pai aqueles que têm o grande privilégio de serem chamados filhos de Deus, aqueles que pertencem à grande família de Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Quem é que ele chama de pai? Seu filho, sua filha. Então, para chamar Deus de pai, eu preciso ser parte da família dele. Eu preciso ter nascido de novo, ter sido gerado de novo. Porque Jesus diz que existem os filhos de Deus e os filhos do outro lado. Aquele que faz parte da família de Deus, que foi gerado na família de Deus pelo Espírito de Deus, esse pode chamar Deus de Pai. Então, quando Jesus fala Pai Nosso, ele está falando de um relacionamento, ele está falando de comunhão, ele está falando de intimidade com Deus. Porque quando o judeu orava, se ele precisava de uma providência, ele tinha uma necessidade para ser suprida, ele dizia: Jeová Jireh, o Deus da provisão, me supre. Se precisavam de paz, era Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz.
Se eles precisassem da presença de Deus ali, eles chamavam Jeová Samá, o Senhor que está aqui. Se era de cura, era Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. E agora Jesus chega e diz: olha, quando você for orar, se aproxime diante dele e diga: Pai. Porque você está em um relacionamento, em comunhão. Você tem um Pai que está nos céus. Chamar Deus de Pai é dizer que você faz parte da família dele. É dizer que você está em comunhão com ele, que você tem um relacionamento com ele. Chamar Deus de Pai é saber que você tem um Pai que cuida de você todos os dias, que lhe sustenta, que lhe abençoa, que lhe dá forças, que lhe dá vitória, que está com você, que não te deixa em nenhum momento da sua vida. Então, quando Jesus usa a expressão Pai, ele está falando de um relacionamento. Então ele começa a oração dizendo Pai. Mas a segunda expressão, ele diz Pai, mas ele não diz meu Pai. Não é meu Pai, não é o teu Pai. Ele diz Pai Nosso. Pai Nosso, o que é isso? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, primeiro você tem um relacionamento com Deus, mas segundo, você faz parte de uma família, porque não é meu pai, não é seu pai, é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Quando nós oramos, irmãos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que ter isso em mente. Isso é uma grande responsabilidade, porque eu oro não de uma maneira individual, não de uma maneira solitária, mas quando eu oro, eu estou dizendo Pai Nosso, eu estou dizendo que eu faço parte de uma grande família, que eu faço parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Deus está construindo um povo. E você faz parte desse povo, e como parte do povo de Deus, é importante não apenas orar em comunidade, mas também orar como parte dessa comunidade. Não basta você aqui, nós estarmos juntos, porque tem pessoas que estão na igreja, elas estão na comunidade dos santos, mas elas não se sentem parte dessa comunidade, elas não se sentem parte dessa família. E é o que Jesus está dizendo quando você ora e você diz Pai Nosso. Você está dizendo que você é parte de uma família, você está dizendo que você é parte de um povo. Quando você se ajoelha lá no seu quarto e fecha a sua porta, você não está orando sozinho, porque você não vive um cristianismo sozinho. Você está orando como parte de uma família, como parte de um povo. Nós temos que ter essa consciência que fazemos parte de algo muito maior do que nós. Um escritor chamado William Barclay, ele disse o seguinte: é muito significativo que na oração do Senhor as palavras eu e minha não ocorram. Você pode olhar que nessa oração do Senhor não tem esses pronomes, não tem a palavra eu, não tem a palavra minha, porque nós estamos nos aproximando de Deus, diante de Deus, não de maneira individualizada. Nós estamos nos aproximando do nosso Pai. Somos partes dessa família, e como partes dessa família, nós temos o dever e a responsabilidade de orar uns pelos outros e levar a carga um dos outros. Por isso que você vai ver Paulo diversas vezes falando uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros, fortalecei uns aos outros.
Nós fazemos parte dessa família de Deus. E como parte dessa família, nós não temos o direito, irmãos, de orar egoisticamente. A nossa oração não deve ser: Senhor, me abençoa, Senhor, me cura, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso na minha casa, Senhor, faz isso na vida dos meus filhos, Senhor, me dá um emprego, Senhor, faz isso por mim. Não é eu. Quando nós oramos, é: Senhor, nos abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a tua família, cuida, Senhor, da tua família, cuida, Senhor, da tua igreja. Mas a grande verdade, irmãos, é que na maioria das vezes as nossas orações são orações egoístas, porque nós oramos como se não fizéssemos parte de uma família, como se não fizéssemos parte de um povo da igreja de Deus, porque pensamos apenas em nós mesmos, pensamos apenas em nossos problemas, em nossas dificuldades. Dizem que havia uma lei entre os romanos, e essa lei dizia que ninguém deveria se aproximar da tenda do imperador durante a noite, sob pena de morte. Ninguém deveria se aproximar da tenda do imperador. Se aproximasse, essa pessoa ela morreria. E uma noite, um soldado ele foi encontrado perto da tenda real. E esse soldado ele segurava uma petição em sua mão, que ele pretendia apresentar ao seu rei. Mas no entanto ele não poderia se aproximar, e esse soldado ele foi condenado à morte, porque ele não poderia se apresentar perto da tenda do rei. Mas o imperador, ouvindo algumas vozes, ele perguntou: o que está acontecendo? E algum soldado diz: olha, alguém entrou nos limites proibidos, onde não poderia entrar, e ele tem que morrer. E ele veio apresentar uma petição diante do rei. E agora nós temos que lidar de acordo com a lei, porque a lei diz que se alguém violar o limite, se alguém se aproximar perto da tenda do rei, ele tem que morrer. E aí o imperador disse: se a petição é para ele, deixe-o morrer. Mas se for para outro, que ele viva. Foram até aquele soldado e verificou-se que ele veio até a tenda do rei, que ele se arriscou chegar à tenda do rei para pedir, para interceder por 2 de seus companheiros. E o imperador então ordenou que ele não deveria morrer e que não teria nenhuma culpa. Irmãos, a nossa vida, quando nos aproximamos de Deus, as nossas petições, o que elas estão dizendo, o que as nossas petições elas estão refletindo. Será que as nossas ambições egoístas? Será que apenas os nossos desejos? Ou será que as nossas petições refletem a necessidade dos outros? É isso que Jesus está ensinando nessa oração. Quando ele diz Pai Nosso, ele está falando de relacionamento. Ele está falando que fazemos parte de uma família. Mas terceiro, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Quando ele usa essa expressão, que estás, a lição que aprendemos é que Deus é uma realidade, é que Deus é real. Deus é real. Nós servimos
nós adoramos, nós falamos, nós buscamos a um Deus que não é invenção nossa. Nós buscamos a um Deus que existe de verdade, que Jesus diz: Pai nosso que está. Ele existe. Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. Então Deus existe, e Ele pode responder a sua oração, Ele pode responder o seu clamor. Deus, Ele é real. Quando você busca a presença dEle, Ele se move ao seu encontro. Ele não é um Deus que foi, Ele não é um Deus que será um dia, mas Ele é um Deus que é. Pai nosso que estás. Ele é um Deus real, verdadeiro. Ele é o Deus que disse a Moisés: olha, o meu nome é Eu Sou o que Sou. Isso lembra que Deus é eterno e autoexistente, que Ele sempre existiu, imutável desde toda a eternidade, e que Ele permanecerá imutável para toda a eternidade sem mudar. Ele é um Deus real e verdadeiro. Ele é o grande Eu Sou. Ele não mora no passado, nem existe no futuro, mas Deus está sempre presente no agora. O passado e o futuro é um eterno presente para Ele. Pai nosso que estás. Esse é o nosso Deus, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que existe. Um Deus que me leva a se aproximar dEle, a clamar a Ele, a buscar a Ele, a descansar na promessa e na palavra dEle. Então é isso que Jesus está dizendo. Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo: quando você for orar, pense em um relacionamento com Deus. Chame Ele de Pai. Pai é falar de relacionamento. Quando você diz Pai Nosso, é porque você faz parte de uma família, você faz parte de um povo. Quando você diz Pai Nosso que estás, é porque Deus é real, não é invenção nossa, Ele existe. Mas Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Isso nos fala que nós devemos, mesmo que eu comece, mesmo que eu chegue diante dEle com a percepção de que Ele é Pai, mas Ele não é um Pai qualquer. Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Então eu devo me aproximar dEle com reverência e temor. Reverência e temor. Porque quando fala que Deus está no céu, fala do seu poder, fala da sua majestade, fala da sua grandeza, fala da sua beleza, fala do seu poderio, fala que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, fala que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de todos, que Ele está acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas, de todas as dificuldades, porque Ele é o Pai que está nos céus. É bem verdade o que alguém já falou. Deus está perto de nós, pois Ele é nosso Pai. Está além de nós, pois está no céu. Deus, Ele está sobre tudo no universo. Então, se Ele é o Pai que está nos céus, acima de todas as coisas, eu devo me apresentar, eu devo entrar diante da sua presença humildemente. Humildemente, porque Ele é santo, eu sou um pecador.
E eu entro na presença dele porque eu fui purificado com o sangue de Jesus, porque se não fosse o sangue de Jesus, eu não teria o direito de entrar diante dele, porque Jesus se tornou o meu e o seu mediador diante do Pai que está nos céus. Então vou entrar com humildade, mas eu vou entrar com confiança na presença dele. Eu vou entrar me humilhando diante dele, mas com fé, crendo que ele vai me ouvir, crendo que ele vai me atender. Eu vou me aproximar dele, mas não com um coração incerto, não com um coração cheio de dúvida, não com um coração cheio de medo, mas com um coração cheio de confiança, dizendo: eu vou me encontrar com meu Pai. Então vou me apresentar com humildade, com confiança, mas eu vou entrar na sua presença também em adoração, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, porque ele deve ser honrado, porque ele deve ser adorado, porque não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele, sou eu que dependo dele, somos nós que precisamos dele, que precisamos da graça, da bondade, da fidelidade, da misericórdia, do milagre e da provisão todos os dias. Então vamos nos apresentar dele em adoração. Vamos nos apresentar diante desse Pai com um coração cheio de esperança, com um coração cheio de fé. E nós vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando nós oramos, irmãos, essa oração, nós precisamos ter isso em mente. Mas eu posso olhar para essa expressão que acabei de falar, Pai nosso que está nos céus, com outro olhar também. Eu posso dizer Pai nosso, dizer que isso fala de comunidade. Pai nosso fala de família. No céu fala de autoridade. Eu posso dizer, quando eu falo nosso, que eu não oro sozinho. Quando eu falo Pai, que eu não sou deixado sozinho. Quando eu